Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui no programa Verdade e Vida. Estou aqui com o meu amigo, o pastor Edenísio Rodrigues. O pastor Edenísio Rodrigues está aqui nos dando a honra, mais uma vez, de estar aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Edenísio. Paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus aos telespectadores da TV Simples Atitude, que tem sido uma bênção, um canal de bênção para os telespectadores, edificar a sua fé e crescer na verdade e ter vida em Jesus. Pastor Edenísio Rodrigues, irmão, ele é membro do Conselho Interdenominacional de Pastores, é ministro do Evangelho, é membro da CEDSPEL, membro da CGADB, ele é bacharel em teologia e tem mestrado em teologia, é professor de várias matérias teológicas. E está nesta tarde aqui nos dando a honra de estar aqui conosco. E hoje nós vamos falar uma matéria muito importante, que é a escatologia. Nós sabemos que o conhecimento futuro é algo que sempre fascinou o homem, leva a buscar este conhecimento. Por isso é tão importante essa matéria de escatologia, para que nós não venhamos aprender de forma errônea. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E o pastor Edenísio, ele é perito nessa área de escatologia, e hoje nós vamos comentar aqui alguns textos bíblicos, algumas linhas de pensamentos teológicos. Ele está aqui nesse dia conosco e irá nos explicar. Amém, amado. Antes eu quero pedir a liberdade para estar mandando um abraço para alguns amigos meus que irá estar acessando esse canal e estará nos assistindo também. A Assembleia de Deus, Ministério Jardim Nova Sapopemba, São Paulo, sede Rua Arthur Koff, número 75, Jardim Nova Sapopemba, pastor presidente Geraldo Cavalcante. Quero mandar um abraço para o pastor Geraldo Cavalcante, também para o setor 2 do mesmo ministério, aqui em Diadema, na Rua Baraúba, número 122, Eldorado, Diadema, pastor Evaristo Cirino da Silva, que Deus abençoe, e também o segundo pastor, pastor Edson Cavalcante. Quero mandar um abraço também para o pastor presidente da CEADEB, no estado da Bahia, pastor Valdomiro Pereira da Silva, um homem de Deus, e também para o campo de Itamaraty, na Bahia, pastor presidente, pastor Antônio Lopes Macedo, que é o meu pai na fé, aquele que pregou o evangelho para mim e eu entreguei minha vida para Jesus. Também no campo de Itajuru, o pastor Edilson Costa dos Santos, pastor presidente, meu amigo há muitos anos, desde o tempo da mocidade. Um grande abraço para ele e toda a sua família. E também no campo de Jequié, também fui membro da mocidade juntamente comigo, da Assembleia de Deus na Missão na Bahia, pastor presidente, pastor Eduardo Ribeiro Gomes. Um grande abraço para o pastor Eduardo Ribeiro Gomes. E também no campo de Itabuna, pastor presidente daquele campo, pastor José Teles da Silva, o qual me batizou. Eu desci as águas batismais através do pastor José Teles da Silva. Que Deus abençoe todos esses abençoados que estará na sintonia ouvindo essa programação, meu pastor Natanael. Agora, pastor Edenísio, nós sabemos que dentro da escatologia, eu já vou colocar esse assunto aqui para o senhor, que dentro da escatologia existe várias linhas teológicas de pensamento. Nós temos aí pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, quer dizer, são linhas dentro da escatologia que o pré-tribulacionismo crê que Jesus virá buscar a sua igreja antes da grande tribulação. É verdade. E o pós-tribulacionismo, ele crê, acredita
obviamente, que a igreja ela passará pela grande tribulação. Tem o pós-milenismo, o mid-tribulacionismo, o amilenismo, que não acredita no milênio, e tem um amilenismo também, que eles não acreditam no milênio literal, mas acreditam no milênio espiritual. Mas nós defendemos a linha da dispensacionalismo, a dispensação. Nós seguimos as 7 dispensações, que é a dispensação da inocência, a dispensação da consciência após o pecado, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal ou da promessa, a dispensação da lei, que durou 1430 anos até Jesus, e após morte, ressurreição e ascensão de Jesus, a dispensação da graça, a qual nós estamos fazendo parte dela, e nós cremos na linha pré-tribulacionista. Até mesmo porque nós fazemos parte, irmão, da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus é a linha que a Assembleia de Deus defende, a linha pré-tribulacionista. Nós acreditamos em toda a Bíblia, nos 66 livros que existem na Bíblia, no 1189 capítulos, nos 31.173 versículos, nos 810.697 palavras e nos 3.566.480 letras que existem na Bíblia. Nós acreditamos na 1845 promessas que tem concernente à vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós cremos no pré-tribulacionismo. Até mesmo, pastor Denise, porque ao lermos a palavra de Deus em Apocalipse no capítulo 3, versículo número 10, a gente tem um versículo base para isso, que nos diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, baseado neste versículo, nós defendemos a linha pré-tribulacionismo. Nós acreditamos que a igreja ela não passará em hipótese nenhuma pela grande tribulação. E Paulo, quando ele escreve sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 18, né? Ele tinha em mente que os cristãos, o cristão daquela época, iriam ser arrebatados vivos. E ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Ora, pensando neste versículo e analisando, fazendo uma exegese em cima deste versículo, a gente pode perceber que se a igreja ela vai ser tirada da terra, ela vai ser arrebatada da terra, como que ela vai passar pela grande tribulação? Porque após o arrebatamento da igreja dá-se-á o bema. Então não existe a tribulação, que são duas fases, nem a grande tribulação para a igreja. Nesse texto que o Senhor referiu, está em Atos capítulo 17, versículo 1 ao 9, quando Paulo, Silas e Timóteo estavam em Tessalônica, que ele apregoou durante 3 dias de descanso, que era 3 sábados, na sinagoga. Ele explicou concernente ao arrebatamento da igreja. E muitos dos irmãos ali de Tessalônica que se converteram ao Senhor, eles ficaram com algumas dúvidas, e Paulo saiu dali, e após 2 anos ele pede Timóteo para voltar lá em Tessalônica. E quando Timóteo volta ali em Tessalônica, o povo, os tessalonicenses ali, os irmãos, tinham muitas dúvidas, porque morria os seus entes queridos, morria os seus parentes. Eles queriam saber por que e como eles iam rever novamente os seus entes queridos que morriam. Aí Paulo escreveu aí essa carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, explicando: eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque o mesmo Deus, Ele ressuscitará e tal. E ele traz toda essa revelação desta linha que nós seguimos, que é a linha pré-tribulacionista. Haja visto que o livro de Apocalipse é um livro que muitas pessoas têm como um livro enigmático,
uma coisa que a pessoa não consegue entender, e é a coisa mais fácil, porque Apocalipse significa revelação. Que Jesus deu ao seu servo. Ao seu servo João, tirar o véu, desvendar. Então é simples. O livro do Apocalipse, ele fala das coisas que vistes, que é de Cristo ressurreto, não é aquele Cristo que foi chicoteado, que sofreu dores, homem de dores, experimentado no trabalho. Não, ele agora é o Cristo ressurreto, um Cristo glorificado, ressuscitado. Então as coisas que vistes, as coisas que são, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que fala das 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, dos tempos, e capítulo 4 ao 22, as coisas que hão de acontecer depois dessas, que são as profecias que hão de acontecer. Então, capítulo 1 de Apocalipse, a visão de Cristo glorificado, capítulo 2 e 3, a igreja no passado e no presente, capítulo 4, a igreja arrebatada, capítulo 5, a igreja glorificada, do capítulo 6 ao 10, a tribulação, a primeira fase, do capítulo 11 ao 18, a grande tribulação, a segunda fase, capítulo 19, a volta pessoal de Jesus em glória, capítulo 20, o milênio, o juízo final, capítulo 21, 22, o perfeito estado eterno. Então, é isso aí que nós aprendemos e ensinamos concernente à linha pré-tribulacionista. Então, meu irmão, você que achava que o livro do Apocalipse é um livro enigmático, difícil de se interpretar, o pastor Denis está aqui, e a Bíblia também está nos mostrando aqui, que é a revelação de Jesus a João. Então, quando revela João, ele deixa de ser um livro Enigmático. Ele tira o véu, ele rasga o véu e mostra a João as coisas que iriam futurísticas, que iriam acontecer. Então, quando a gente lê isso, a gente percebe que não há enigma no livro do Apocalipse. É bem verdade que o livro do Apocalipse ele tem a sua linguagem figurada e simbólica, e nós precisamos também entender. Por exemplo, o Apocalipse no capítulo de número 13, quando ele diz que viu uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra, ele está usando uma linguagem simbólica, uma linguagem simbólica para se entender. Mas não existe enigma, irmão, no livro do Apocalipse. E o pastor Denis está aqui para tirar essas dúvidas conosco, que ele é perito nessa área de escatologia, e é muito bom. Você que tem a sua dúvida, você pode também enviar a sua pergunta, o seu comentário, e nós iremos aqui responder o seu comentário e a sua pergunta. Graças a Deus, irmãos, estamos de volta aqui com o programa Verdade e Vida, aqui com meu irmão, pastor Edenísio Rodrigues. Amém. Uma alegria ter o pastor Edenísio aqui conosco. Nós estamos falando, irmãos, sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Pastor Edenísio, para o senhor, o que é que significa ter o nome no livro da vida? Amado, na verdade, teve um abençoado que ligou para mim e até disse que eu era herético. Disse: o senhor é um herético, porque o senhor não acredita que o nome da igreja está no livro da vida, que a igreja não precisa de ter nome no livro da vida. Como que o senhor me explica isso? E aí começou a me dar textos da Bíblia, como alguns textos que o senhor pode até ter também aí. Pastor Denísio, antes do senhor comentar, então, para o senhor, a igreja, ela não tem o nome escrito no livro da vida? Não tem, não precisa. Então eu vou ler aqui, irmão, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. O pastor Denísio, ele é perito na área de escatologia, e ele está aqui para nos explicar. E eu tenho aqui pelo menos 6 versículos que eu gostaria que ele me explicasse. Por exemplo, aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, 4, e o versículo de número 3 diz assim:
E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Em Apocalipse 13, verso 5, diz assim: o que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Em Apocalipse 13, verso 8: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, e cujos nomes estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Em Apocalipse 17, verso 8: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Em Apocalipse 20, verso 1 e 15, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado num lago de fogo. Em Apocalipse 21 e 27: e não entrará nele coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, como é que o senhor pode me explicar, por exemplo, aqui em Filipenses, Paulo está dizendo que, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes, porque trabalha comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ainda tem mais textos, tem Êxodo 33, 32, 33, que quando Moisés disse: Senhor, se não perdoa esse povo, risca meu nome do teu livro. Lucas 10, 20, e não se alegrai porque os demônios são expulsos, mas se alegrai porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então o pessoal, eles fazem uma confusão tremenda através desses textos, porque a igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, ela vai aparecer diante o Bema, o tribunal de Cristo. A igreja aparece diante o tribunal de Cristo. Você pode ler 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 15. Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 15, que nos diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanece, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Jesus está abrindo o livro da vida aí? No tribunal dele? Não. Para ver o nome de cada cristão, se está ali, se não está. Então, amado, foi arrebatado. Aí, existem 3 tipos de povos: israelitas, gentios e igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Não há necessidade da igreja do Senhor ter o nome escrito no livro da vida. A igreja vai ser julgada por 6 tipos de materiais: madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. O ouro fala da glorificação ao nome do Senhor. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Você levanta para a glória de Deus, você dorme, você acorda, porque o Senhor te sustenta. Então tudo que o servo, a serva de Deus faz,
é para glorificação do nome do Senhor. Não é igual muitas pessoas, glória seja dada a mim, louvado seja eu. Não, é glória seja dada ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, obras como ouro é adoração a Deus, glorificação do nome do Senhor, reconhecimento da soberania de Deus. Obras como prata são almas, ganhando almas para Jesus, com a sua vida, com o seu testemunho, falando de Jesus, que é o próprio Evangelho, que é a graça de Deus manifestada entre os homens. E obras como pedras preciosas, o zelo pela palavra, a obediência, o zelo pelos dons espirituais que são manifestados através da tua vida. Então, obras como madeira, feno e palha são obras da carne, que serão queimadas e provadas no fogo. Desses tais não receberá galardão. Haja vista, pastor Denise, que nós vemos que até fala-se que o nome está escrito no livro da vida, até na confissão de fé. É verdade. Quando as pessoas aceitam a Cristo, e muitos pregadores, eu acho que por falta deste conhecimento que nós estamos externando aqui, diz que o nome da pessoa vai ser escrito no livro da vida. Então, na verdade, se a gente fizer uma exegese em cima do livro do Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos perceber que isso aqui está se referindo no capítulo 20, versículo 1 ao 15, se refere ao grande trono branco. O grande trono branco. A igreja não vai passar pelo grande trono branco, porque a igreja vai ser arrebatada, depois a igreja vai subir, vai passar os 7 anos lá, as bodas do Cordeiro e tal, e após a tribulação, a grande tribulação, a igreja vai descer com Jesus, vai ficar na Jerusalém Celestial, e ali vai ter o julgamento das nações, para estabelecer o milênio na terra. E depois do milênio, depois que Satanás for solto novamente, aí vai ter o grande trono branco. Isso vai demorar muito, meu amado. Então, o livro da vida vai ser aberto aí, no grande trono branco. Esse livro da vida que vai ser aberto aqui se refere ao mundo gentílico. Isso. E não à igreja, porque a igreja já foi arrebatada, já está com Cristo. Já está com Cristo. Já está lá no céu, já passou no bem, já está na boda do Cordeiro. Isso. Então não há mais condições da igreja ser julgada, abrir-se o livro da vida para ver se foi achado o nome ou o nosso nome. Sendo que a igreja já está com Cristo, já recebeu os galardões, já está com o Senhor. Então não existe esse negócio de livro da vida, de nome no livro da vida para a igreja, coisa nenhuma. Então, meu irmão, você que não conhecia, eu gostaria que você guardasse, notasse aí bem nas suas anotações, que você guardasse esse versículo aqui que nós acabamos de ler. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, versículo de número 12 ao 15. Quando nós lemos estes versículos, nós vamos entender que não há necessidade e a igreja não terá nome escrito no livro da vida, não tem necessidade. Pastor Denise, eu leio escatologia um bocado de ano, um bocado de tempo, mas eu nunca tinha chegado a essa conclusão. Por isso que é bom, irmãos, a gente estar cada dia aprendendo e estar aqui perto do pastor Denise, porque aí a gente pode aprendendo, tirando as nossas dúvidas a cada dia. Eu tenho certeza que você que estava pensando, igual eu estava pensando, porque eu também pensava dessa forma, mas ao ler estes versículos que nós acabamos de ler, o nosso pensamento agora começa a mudar e tem base, fundamento bíblico para nós dizermos que a igreja em hipótese nenhuma vai ter nome escrito no livro da vida. Isso foi uma coisa que Deus me deu revelada, é uma revelação na palavra, no mistério da palavra que Deus me deu, tem fundamento bíblico. É só você seguir as etapas direitinho que você vai ver que a igreja não precisa de nome escrito no livro da vida, nem tem. E tem muitos, quando eu digo que eu leio escatologia já há alguns anos, tem muitos comentaristas de escatologia, bom, eu não quero aqui citar o nome de alguns deles, renomados, mas que nunca chegou, nunca teve essa revelação, essa conclusão aqui, verdade, que nós estamos vendo, tendo esta visão dentro
dentro das Escrituras Sagradas, né? Então eu não quero citar nenhum nome deles aqui, por falta de até ética mesmo, mas que nunca tinha chegado a este pensamento. Eu agora estou convencido, pastor Denise, que verdadeiramente a igreja não terá e não tem nome escrito no livro da vida, nem precisa. Que bênção, meu irmão. Por isso que é importante você nos acompanhar, você enviar a sua pergunta, seja qual for, irmão. A dúvida que você estiver, envie para nós a sua pergunta. Nós estaremos passando aqui para o pastor Edenise Rodrigues. Com certeza ele irá responder a sua pergunta, porque é um homem capacitado e gabaritado para responder a sua pergunta, seja qual for. Eu sei que dentro do campo da escatologia, dentro da área da escatologia, existem muitas dúvidas, inúmeras dúvidas dentro dessa área, mas o pastor Denise está aqui conosco e pode responder a você, a sua pergunta, o seu comentário, tirar a sua dúvida. Aproveite, o pastor Denise ele é professor dessa área de escatologia, a área dele é a área que ele defende, que ele tem afinidade com essa área, e é importante a gente ter uma pessoa como o pastor Edenísio Rodrigues. Por isso você não pode perder, irmão, ao longo dos outros programas que virão sobre escatologia bíblica. Voltaremos daqui a pouco. Todos os hits. Maior que a história que você escreveu. O que Deus preparou pra te entregar, o homem não sabe medir, se perde só em tentar. Mas bem, Israel se confundiu quando todo se sentiu das promessas que o Senhor lhe entregou. Mas quando reconheceu que só o Senhor é Deus, a vitória cantou. Toda tempestade veio pra avisar que a bonança é possível. Deus não desejou seu fim. Hoje Deus está falando, filho, você pode tudo em mim. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle, que a vitória vem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Ele é fiel pra realizar tudo que um dia te prometeu. Sua descendência é de Abraão. Você é um escolhido de Deus. Se em meio a um vale estás, tu não tens ouvido a voz do Senhor. Se levante que a palavra de vitória chegou. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle, que a vitória vem.
estamos de volta, mais uma vez, com o pastor Edenísio Rodrigues. Nós estamos falando, irmãos, sobre escatologia bíblica. Pastor Edenísio, em Mateus, no capítulo de número 25, o Senhor Jesus, ele nos fala uma parábola sobre as 10 virgens. E a gente anda por aí às vezes e vai em algumas igrejas, nós vemos que irmãos fazendo peça teatral e uma pessoa se veste de Jesus e coloca 5 virgens que é prudente de um lado, 5 virgens que é nécia do outro lado, e ali faz-se um pré-julgamento dizendo para aquelas virgens que é prudente, que vai sentar com Jesus à mesa, vai receber galardão, vai receber isso, vai receber aquilo. Eu gostaria que o Senhor explicasse para nós esse texto, porque esse texto, esta parábola de Mateus 25, ela pode ser aplicada à igreja ou não? Tanto essa parábola de Mateus, o Evangelho de Jesus escrito por Mateus 25, como no versículo 23, lê por gentileza, o versículo 23. Diz assim, o versículo de número 23, irmão. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, e o versículo 23, diz assim: Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Na verdade, amados, esses jograis, peças teatrais, que o senhor já viu várias, e eu também já vi, fui apregoar em algumas igrejas, em alguns congressos de mocidade, de senhoras, de varões, e deparei-me com esse tipo de apresentações na igreja, e tinha lá um cidadão vestido de branco, com a coroa na cabeça, e vinha um pessoal: meu Deus, que tens na mão para me apresentar? Aí o abençoado: não tem nada, eu bebi, eu desviei, então apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aí vinha outro: o que é que tem na mão? Senhor, eu evangelizei, eu fiz tua obra, eu fui fiel. Vinde, bendito do meu Pai, preparai, entrai no reino, no gozo do teu Senhor, que é preparado para ti desde a fundação do mundo. Amado, isso aí não é para a igreja. Não é para a igreja. Isso aí é quando a igreja vir com Jesus. É diferente. É diferente. Isso aí é o julgamento das nações, amado. É o julgamento das nações. A igreja já foi arrebatada, já aconteceu a tribulação, a grande tribulação, já aconteceu as bodas do Cordeiro, a igreja já desce com Jesus, aí tem o julgamento das nações, aí que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, e ele vai descer como Messias, e vai estabelecer o milênio. Então isso aí não é para a igreja não, amado, isso aí é coisa hereticamente, ou falta de conhecimento bíblico, que o cidadão chega na igreja e prega esse tipo de coisa. Haja vista. Eles dizem até, amado, que é 50% que sobe, 50% que fica. Isso aí não tem nada a ver com a igreja do Senhor. A igreja nesse tempo aí já está com o Senhor, já está celebrando as bodas do Cordeiro e já está descendo para ficar na Jerusalém Celestial, e Jesus para estabelecer o milênio na terra. Então eu já vi, pastor Denis, já fui em várias igrejas, já vi pregador pregando esse texto, dizendo que até aqui só vai em cima desse texto, fazendo uma exegese em cima do texto de forma errônea, dizendo que só vai subir 50% da igreja e 50% vai ficar. Misericórdia. Se a gente vê esse texto e fazer uma exegese em cima do texto, a primeira coisa que nós devemos perceber no texto e analisar o texto é que é uma parábola. Parábola é uma comparação. Comparação. É uma
uma história, porque esse texto em si aqui, isso era um costume que havia em Israel, Isso. em que as virgens que iriam se casar, elas tinham o costume de esperar os noivos com lamparinas acesas, para quando o noivo viesse, o noivo não dizia a hora que ele vinha, para quando o noivo viesse, na calada da noite, ele pudesse enxergar ela com aquelas lamparinas na mão. Amém. Então, amado, e na verdade, essas 10 virgens, elas não iam casar. Existia uma noiva e elas iam acompanhar o cortejo do noivo. A noiva estaria em outra localidade, então não tem nada a ver com casamento. Elas casando não, elas iam acompanhar o cortejo, iluminando, como o senhor acabara de fazer essa exposição. Isso aí é corretamente, está certinho, essa exposição. Então, irmão, então eu já vi pregadores dizendo que 50% da igreja vai subir, 50% da igreja vai ficar. Por isso que é importantíssimo, irmão, você ler as Sagradas Escrituras, conhecer dentro dessa área de escatologia. E nós temos aqui o livro do pastor Edenise Rodrigues sobre escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Você pode adquirir esse livro e com certeza você vai tirar toda a sua dúvida. Os irmãos estão vendo quantas dúvidas há dentro da área de escatologia, o quantos assuntos tem que, se nós não tomarmos o devido cuidado, nós vamos interpretar de uma forma totalmente errônea. Então, irmãos, você quer adquirir esse conhecimento? Você quer conhecer sobre escatologia? Compre este livro, Escatologia, a doutrina bíblica das últimas coisas. Eu tenho certeza que você que está ouvindo este programa, jamais, até você que é pregador, que está iniciando, pregador, ensinador, eu tenho certeza que você jamais vai ensinar esse texto de forma que você ouviu, ou de forma errônea, porque nós estamos fazendo aqui a exposição do texto, nós estamos fazendo aqui uma exegese em cima do texto, e nós vamos ver que esse texto jamais pode ser aplicado à igreja de Jesus Cristo, até mesmo porque a igreja já foi arrebatada. Com certeza. E outra coisa, as pessoas acham que a igreja vai também vai viver o milênio aqui na terra com Jesus. Não. A igreja não vai viver o milênio na terra com Jesus. É essa a grande dúvida dos amilenistas, não milênio, que acha que a igreja com corpo incorruptível, transformada, vai viver no meio de pecadores. Isso não existe. A igreja vai estar na Jerusalém celestial, Que João viu que ela desceu ataviada do céu do Senhor. Então você vai aprender nesses seguintes programas sobre muitas outros pontos que irão te ajudar a entender melhor o livro do Apocalipse, a revelação do Senhor. Por que até mesmo? Porque o milênio é um período de mil anos que vai ser estabelecido, e o milênio é para os judeus. Isso após arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja vem a tribulação, a grande tribulação. Depois segue-se o Armagedon. Correto, pastor Denis? Correto. Segue-se o Armagedon. Depois do Armagedon, que Israel corre para o vale do Megido, Armagedon, onde Deus livra Israel do anticristo. Ele vem e implanta o milênio para a nação de Israel. Não tem nada a ver, irmãos, para a igreja. A igreja vai estar no céu com Cristo. A igreja vai estar na Nova Jerusalém. Está vendo, irmão, quanto é importante você estar nos assistindo e acompanhando nesse programa e aprendendo sobre escatologia. Inclusive, pastor Denis, falando sobre escatologia, essa é a próxima matéria que vem inserida na escola dominical de janeiro. Pastor Elinato Renovato, um grande ensinador da palavra de Deus. Então nós vamos, você adquirindo esse livro já vai te ajudar no início de 2016 aí, no primeiro trimestre da EBD, da Escola Bíblica Dominical.
é bom você comprar esse livro, porque você que é professor, você que é coordenador, eu dou aula ali no Pastor Francisco, ali no Serraria, na Assembleia de Deus, do setor 28. Então eu estou ali com o Pastor Francisco e também seleciono aula ali. Então já estou aqui, irmão, já adquiri o meu livro para estar mais por dentro deste assunto. Vai ser de suma importância essa matéria de escatologia. Você pode adquirir esse livro e tirar as suas dúvidas, aquela dúvida que você tem, aquela dúvida que você está aí com ela faz muito tempo, batendo em cima, até agora não encontrou a resposta. Dentro desse livro você vai tirar toda a sua dúvida. E se você não conseguir ainda ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco. Você pode entrar aí, mandar o seu comentário, fazer a sua pergunta, e o pastor Edenísio, ele estará conosco aqui no longo dos outros programas, vai estar também tirando as suas dúvidas. Por isso é importante de você adquirir o livro do pastor Edenísio Rodrigues. O pastor Edenísio Rodrigues, ele tem vários livros. Ele escreveu 28 livros, é isso, pastor? 28 livros pela misericórdia do grande Deus, de vários temas: a verdade sobre o dízimo, perguntas que edificam, apartando-se do erro, e muitos outros temas que temos em a santidade de Deus, muitos temas, a cruz de Cristo, são vários temas. Mas eu gostaria que o irmão de imediato, eu já li a maioria dos livros do pastor Edenísio, são livros muito bons. O pastor Edenísio, irmão, é um servo de Deus humilde, com essa simplicidade dele, mas é um homem de um vasto conhecimento dentro da palavra de Deus. Mas eu, de inúmeros livros que eu já li do pastor Edenísio Rodrigues, eu gostaria que você adquirisse pelo menos esse, de escatologia. Porque a escatologia, ela é complexa, ela às vezes tem dúvida o irmão principiante, iniciante. Eu sei que você tem bastante dúvida, então eu queria dar uma dica para os irmãos: compre pelo menos esse, a escatologia bíblica, o estudo das últimas coisas. Você adquirindo esse livro vai ser bênção para você, ser bênção para o seu ministério, ser bênção para a sua igreja. Você vai saber pegar um texto escatológico e saber fazer a explanação do texto, até mesmo, pastor Edenísio, porque hoje em dia se faz necessário o pregador, o diácono, o presbítero ter conhecimento escatológico. É verdade. É de suma importância, principalmente nos dias atuais, irmãos, que nós estamos vivendo, que a igreja ela ganhou um outro contexto. Verdade. Né? Não se prega mais sobre o arrebatamento da igreja. Haja visto que a escatologia começa em Gênesis 3,15. Deus dizendo: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça dela. Ali começa a escatologia. Então, hoje não se prega mais sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. Não se prega mais sobre a cruz de Cristo. Raras são as mensagens, as ministrações que você ouve em igreja sobre a cruz de Cristo, a crucificação, o Calvário, sobre a oração, eles pregam hoje sobre autoajuda, mas não pregam sobre ajuda do alto. Então nós temos que pregar sobre a ajuda do alto e não de autoajuda. E a ajuda do alto você tem que falar sobre o arrebatamento, arrependimento, tem que se arrepender, tem que se converter. Então tem que pregar a palavra de Deus como ela é. Não adianta ficar oferecendo fazenda, carro, dente de ouro. Não adianta ficar oferecendo isso, porque Jesus não veio para dar. Ele dá, mas ele não veio especificamente para dar isso. Ele veio para salvar a tua alma e te levar para os céus. Porque até mesmo, pastor Edenísio Rodrigues, quando a gente observa na igreja, até você, meu irmão, se você observar na sua igreja, entre o ano inteiro, entre um mês, é raro você ver hoje uma mensagem que fala do arrebatamento da igreja. Raríssimo. Por quê? Porque o materialismo
muitas das vezes ele tomou conta. Tomou conta da igreja, materialismo. Tomou conta da igreja e a gente não vê, mas a exposição desses assuntos escatológicos, que é uma realidade que está aí, irmão. Jesus vaticidou na sua palavra, ele falou sobre os sinais da sua vida que antecederiam a sua vinda, e é o que nós estamos vendo acontecer, e está aí: fome, peste, guerra, de guerra, terremoto, tsunami, filho contra pai, pai contra filho, reino contra reino, nação contra nação. Então tudo isso nós temos que olhar para a figueira e todas as árvores. A figueira floresceu, meu irmão, sabei que está próximo o verão. Exatamente, meu irmão. A figueira é Israel. Isso. Israel é representado por três árvores na Bíblia: figueira, oliveira e figueira. Representa Israel. Israel floresceu no dia 14 de maio de 1948, quando Israel se torna uma nação. Verdade. Diz: vocês olhem para Israel, quando ela se tornar uma nação, saber que está próximo o verão, saber que está próximo a minha vinda. Então todos esses sinais, irmão, nós vemos acontecer, e nós precisamos pregar e falar sobre escatologia, sobre o arrebatamento da igreja. Voltamos daqui a pouquinho. Que está abatido, tão sedento, faminto, se sente abandonado, carente, esquecido, procurando um amigo, buscando ser compreendido. Enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Se sente ferido, aquele que foi traído e se vê desamparado por esse mundo perdido, Do temeroso e oprimido que necessita de auxílio, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. muda
Graças a Deus, irmãos, estamos de volta aqui na TV Simples Atitude. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, ou algumas perguntas aqui, para o pastor Edenísio Rodrigues. Pastor Edenísio, quando nós lemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 17, sobre o arrebatamento da igreja, nos diz que Cristo virá nos ares. Mas quando nós lemos em Mateus, no capítulo de número 25, verso 30 e 31, em Lucas 21 e 27, diz que ele virá, que Jesus virá na terra. Em outro trecho da Bíblia Sagrada, nós encontramos aqui que Jesus, ele, por exemplo, em Pedro 2, versículo 10, diz que Jesus virá como ladrão de noite. Em outro, nós encontramos, diz que todo olho verá, por exemplo, em Apocalipse 1, verso 7, Mateus 26, 64, Mateus 24, 30 e Lucas 21 e 27, e Lucas 21 e 27, diz que todo olho verá. Eu gostaria que o Senhor me explicasse, porque em um texto diz que ele vem como ladrão, em outro texto diz que ele, todo olho vai ver. Em um texto ele vem em secreto, ele vem em oculto. Em outro, ele todo olho verá. Há muita confusão, pastor Natanael, concernente à exposição destes textos, porque eles confundem o arrebatamento da igreja com a segunda vinda. Então há uma confusão muito grande concernente ao arrebatamento e a segunda vinda. E tem mais texto, tem Mateus 25, 31, que Jesus virá com poder e grande glória. Isso aí é para quando ele vem com a igreja e vai estabelecer o milênio, vai fazer o julgamento das nações. Ele vai vir com poder e grande glória, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Mas o texto que fala que ele vem em secreto está falando do arrebatamento, que ele vem como ladrão, que não avisa a hora do arrebatamento. Então o arrebatamento da igreja é a primeira fase. A igreja vai ser arrebatada em secreto, e após a tribulação e grande tribulação, aí ele desce para a segunda fase da vinda dele, e aí todo olho verá. Então a gente tem que separar um texto do outro e não fazer confusão entre arrebatamento e segunda vinda. Agora é interessante também nós observarmos que o arrebatamento nós só vamos ter o pleno conhecimento como que se dará, como que irá acontecer esse pleno conhecimento quando essa verdade bíblica ela for revelada, ela acontecer. Isso. Porque é o que Paulo diz em Coríntios aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Então o arrebatamento é um mistério. Que nem todos dormiremos. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então quando Paulo ele diz esse texto aqui, ele tem em mente que ele não ia morrer. Que ele não ia morrer, ele ia ser arrebatado. Ele ainda colocou, quando nós estivermos vivos, lá em 1 Tessalonicenses, nós que estivermos vivos, subiremos junto com eles. E na verdade, quando o servo, a serva de Deus, passa para o Senhor, dorme no Senhor, a sua alma, ela sobe, segundo Coríntios 5:8, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:8, a alma daquele que serve a Deus, ela fica no paraíso, abaixo do trono de Deus, e o corpo do pó veio ao pó, tornará. O espírito sobe para Deus. Então quando Jesus vir, quando der a voz do arcanjo, o Espírito Santo ressuscitará os corpos, as almas vai vir com Jesus, e os corpos vão encontrar as almas, os corpos daqueles que morreram. E nós que estivermos vivos, seremos transformados juntamente com eles. Eles não vão primeiro que a gente, vamos subir junto e encontrar com o Senhor nos ares para o tribunal de Cristo, receber galardões, e estaremos
com o Senhor para sempre. Essa é a igreja, é a esperança minha, a esperança sua, a nossa esperança, Jesus em nós, a esperança da glória. Então, quando Paulo ele diz esse texto aqui, Coríntios 15, 51, é porque os irmãos da igreja primitiva viviam aquela eminência, como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer naquele imediato momento. Aí é que está a diferença da igreja primitiva para a igreja dos dias atuais. Porque a igreja dos dias atuais ela não vive a preocupação da vinda de Cristo. Da vinda de Cristo. Ela quer, porque quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha um Fusca e agora eu tenho uma Ferrari, Deus me abençoou. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava com a empresa falida, mas agora eu estou abençoado. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é olhar para Cristo e esperar a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. Então, irmãos, nós devemos nos voltar para o arrebatamento da igreja. Então, o pastor Denise aqui, só recapitulando, como ele já nos falou aqui, ele nos mencionou, quando Jesus vier, ele vai vir nas nuvens, e nós que estivermos vivos, nós vamos ser transformados, encontrar o Senhor nos ares. Como que isso dá-se-á? Como que vai acontecer? De que forma? Aí Paulo diz aqui, é um mistério. É um mistério que eu não posso explicar, essa parte aqui nem o pastor Denise pode explicar. É um mistério, nós só vamos ter esse pleno conhecimento quando isto acontecer. E oxalá, irmãos, que eu e você venhamos estar preparados para este dia do arrebatamento, porque isto vai acontecer. Isso aqui não é um fator histórico, isso aqui não é história de carochinha. Quem está falando não é qualquer pessoa, quem está nos mencionando aqui, nos ensinando, é a poderosa, inerrante palavra de Deus. Então, meu irmão, o que eu deixo para você aqui é que viva a sua vida como se Jesus voltasse hoje. Verdade. Como se Jesus voltasse agora, porque Ele está voltando. Quando vai acontecer isso? Que dia vai acontecer? Eu não sei. Alguém já fez essa pergunta. Já marcaram até datas. Sim. Se turbaram e até mesmo ficaram tristes, porque ninguém pode marcar uma coisa que não depende do ser humano, depende de Deus. Exatamente. Eu antes do abençoado estar finalizando, eu quero mandar um beijo para minha esposa Ana, um abraço para minha filha Letícia e meu filho Uriel. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Eu quero, irmão, já caminhar aqui para as considerações finais. Quero agradecer ao pastor Denise Rodrigues por estar aqui conosco, e ao longo dos nossos programas que teremos, o pastor Denise vai estar aqui juntamente conosco, sempre estará aqui juntamente conosco fazendo essa programação. Eu quero agradecer também ao Cleiton, que tem nos dado um apoio significativo para que possamos estar aqui na TV Simples Atitude. Eu tenho certeza que é bênção de Deus para a sua vida, é bênção de Deus para o seu ministério. Quero mandar também a paz do Senhor ao meu pastor Francisco Ângelo, ali do Serraria. Quero dizer aos irmãos que os dias de culto são terça-feira, ensinamento, quinta-feira, culto de adoração a Deus, e aos domingos, irmão, escola dominical pela manhã às 9 horas, evangelismo, ensaio do coral, e à noite aquele grande culto com a família. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família. Você também quiser nos visitar, amado, Rua Bararua, número 122, Assembleia de Deus, Sapopemba, pastor Evaristo, ali os cultos, segunda, quarta, sexta e domingo. Deus abençoe. Quero dizer aos irmãos, não deixe de adquirir o livro do pastor Denise Rodrigues. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Pastor Denise, vamos fazer uma oração? Em nome de Jesus. Mais esse ouvinte. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por esse momento especial na tua presença. Deus, que esse ouvinte que está do outro lado
mas que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Seja tocado através do conhecimento da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Decretamos a vitória, a bênção na vida de cada ouvinte, de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Mais uma vez a solidão bateu a porta, me encontrou sem lágrimas pra derramar. O sol se pôs, a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Vai com o vento agora essa minha frustração, da minha vitória eu não abro mão. Com dificuldades eu cheguei aqui, no meio do caminho não vou desistir. E podem vir as ondas que por cima vão passar, com Jesus no barco vou atravessar. Não estou sozinho aqui nesse deserto, sei que a vitória Ele vai mandar. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Mais uma vez a solidão bateu a porta, me encontrou sem lágrimas pra derramar. O sol se pôs, a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Vai com o vento agora essa minha frustração, da minha